Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 15 de abril e a gente vai fazer uma reflexão sobre um texto que eu já li, mas quando o Senhor coloca no nosso coração algo, eu creio pela fé que a gente pode repetir quantas vezes for o texto, porque Deus fala conosco. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade ímpar na nossa vida. Eu não mereço falar do teu amor, da tua fidelidade, da tua gratidão, da tua palavra, mas pela tua misericórdia, pela sabedoria que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Fala conosco nesta tarde, no início de noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto está lá em Josué 10, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 5, né? Josué capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos justos ou no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Josué foi aqui convocado para uma batalha, e ele durante toda a noite ali passando, até que chegou no lugar da batalha, e o Senhor falou: Olha, eu estou com vocês. E Josué começou então, Deus com o povo ali, com o povo de Israel, lutando contra aqueles amorreus, contra aquela situação toda, e Deus ainda manda do céu aquelas pedras, né, aquelas saraivadas de pedras, e as pedras acertam aqueles homens, de forma que as pedras mataram mais aqueles homens do que o próprio exército de Josué. Mas, irmãos, aqui a Bíblia, algumas versões dizem que o socorro que veio do céu. Então, o socorro que veio do céu foram as pedras, as saraivas de pedras. Mas aqui há um milagre feito através da oração de um homem e da palavra de um homem. E este ponto eu quero dizer que é talvez o maior milagre sobrenatural que eu conheço na palavra do Senhor, pelo menos aqui no Antigo Testamento. Pode ser que tenha outros, e tem, tá? Mas neste momento que eu quero falar com o irmão é algo sobrenatural. Irmãos,
nós sabemos que existe uma grande discussão no mundo da física, no mundo da astronomia, sobre a questão de crer na palavra do Senhor, mas também na questão dos fenômenos da física, da astronomia e, digamos, da certeza do homem sobre quem gira, não é? Existem aí os terraplanistas, existem muitas situações. Mas nós, comumente, o homem, ele diz assim, o sol se põe no leste, por exemplo. O sol nasce no oeste, né? Então, o sol, tal hora do dia tem tal lugar, tal hora... Então, a referência nossa é o sol, digamos, ele nascer do sol e o pôr do sol. O sol se põe, é como se ele estivesse movimentando. Não é isso, irmãos? O sol, preste atenção, irmãos, em nome de Jesus, não quero fazer confusão na cabeça de ninguém. Então o sol se põe em determinada hora, o pessoal vai lá no arpoador, fica ali naquelas pedras, não sei se alguma pessoa já foi, eu nunca fui, e vai lá e aplaude o sol se pôr, porque ele fica assim na altura do nível do mar, e ele vai se pondo, vai ficando meio vermelho, aquilo é uma imagem cinematográfica, né? E recentemente, falando de natureza, um fotógrafo do Espírito Santo tirou umas fotos sobre o céu, lá de Foz do Iguaçu, e a foto, assim, eu gosto do céu, irmãos. Eu fico feliz quando eu olho para o céu, vejo tudo estrelado, e aquilo me dá uma felicidade, porque eu vejo o poder do Senhor. Mas, irmãos, a astronomia, a ciência, né, conforme todo mundo falou hoje, a ciência, ela diz que quem se movimenta não é o Sol e nem a Lua. Quem se movimenta é a Terra. Ela tem um movimento de rotação e de translação segundo a ciência. Porque eu sempre pondero a referência, né? A referência é sempre, se eu estiver parado e alguém correndo, aquela pessoa está se movimentando em relação a mim. Agora, se nós dois estivermos correndo alguma coisa assim, pode ser que a minha referência, né, ou a referência dele em relação a mim, mude o ponto de vista. Então, a referência é sempre difícil da gente poder explicar, porque a referência do homem é perceber a Terra girando em relação ao Sol e à Lua. Irmãos, por que eu estou falando? Irmão Kleber, aonde que você quer chegar com essa história que você está contando? Isso é conversa para boi dormir. Irmãos, se a ciência, se Josué estiver certo, o milagre, vamos dizer que tem uma nota 7, vamos lá, para Deus. Vamos dizer assim, o Sol, a gente conhece, a gente olha, Sol, se detém aí. Lua, se detém aí. E o Sol se deteve, e a Lua se deteve naquele lugar, e a Bíblia diz que não houve dia, nem haverá, não houve semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Palavra do Senhor, irmãos. No capítulo 10, no versículo 13, 14 aqui, né? A Bíblia diz que não houve, nem haverá, e a ciência comprova que teve um dia aí que durou mais tempo. Agora, eu quero dizer um milagre sobrenatural. Se Josué estiver certo, e eu creio, tá, irmão? O irmão Kleber crê. Irmão Kleber, mas a ciência diz o contrário. Não me interessa. Quando Josué olha para o sol e diz, para, e diz para a lua, para aqui, eu creio, irmãos, que ele parou pela palavra dele, e se quem está andando, eu não sei, mas ele parou segundo a palavra do Senhor. Agora, irmãos, vamos imaginar que a ciência está certa, que o irmão Kleber está equivocado, que não é o sol que anda e nem a lua que anda. Quem gira é a terra. Irmãos, se a ciência estivesse certa, Josué, quando falou isso, a terra parou ou diminuiu a sua velocidade, ou mudou, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que aquilo que Josué falou multiplicou o milagre por um número muito maior do que esse que a gente está vendo. Porque quando Josué diz o sol parou, a gente consegue imaginar o sol parar na sua posição. Mas se a ciência estiver certa, vamos concordar que ela esteja, o movimento de rotação e translação da Terra, no momento que Josué falou, parou. Pode o irmão ou a irmã imaginar uma situação dessa? Está aqui na palavra, depois o irmão pensa. Não dá nem para raciocinar assim tão rápido. Este milagre
é sobrenatural, porque é como se o Sol estivesse no mesmo lugar e a Terra, em vez de girar para uma determinada posição para começar a escurecer, ela fica no mesmo lugar também, sem esse movimento e sem outro movimento. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem grandes exemplos de homens, mulheres, que se colocaram à disposição do Senhor, que viveram dia e noite e dia, ouvindo a voz de Deus em comunhão com o Senhor, obedecendo ao Senhor e realizando grandes milagres e sendo ousados. Irmãos, um homem falar para o sol parar e para a lua parar, isso acontecer, a Bíblia vai relatar isso, irmãos. Irmão Kleber, onde é que está escrito isso? A Bíblia diz assim: e não houve dia semelhante a isso, mas eu não quero falar sobre isso não. Ouvindo o Senhor a voz de um homem, presta atenção aí, porque o Senhor pelejava por Israel. Como nós podemos, diante do nosso Deus, pela fé, em comunhão com o Senhor, ter palavra de poder vinda dos altos céus, se o Senhor estiver pelejando, e Ele peleja junto com a sua igreja? Nós temos aí um movimento missionário, viver para transformar. Como nós estamos distantes dessa palavra de Josué. Eu quero saber se algum irmão e irmã hoje, nos dias de hoje, teria essa audácia, ousadia de falar: sol, para eu poder continuar o meu trabalho nesta guerra e vencer. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que eu creio, irmãos, que numa situação totalmente adversa, todos estamos juntos na mesma situação, grandes e pequenos na mesma situação, ricos e pobres. Morre rico, morre pobre. Mas a igreja pode e deve orar, se manifestar e se mexer, irmãos. Nós não podemos ficar parados, desmotivados, desanimados e perplexos com o que está acontecendo. Antes, dar glória a Deus, porque o tempo do Senhor, de uma forma terrível, está se cumprindo, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar muito mais não, irmão, nosso tempo é curto. Coloque no seu coração a disposição de estar à vontade do Senhor, crendo que a palavra que sai da sua boca, se Deus estiver com o irmão, Ele também vai ouvir a sua voz. E Ele vai fazer através de você a vontade dEle, porque é como se Deus estivesse falando. Deus pelejava por Israel. Deus fez a vontade dEle através da boca de Josué, olhando para o sol e olhando para a lua, para o sol, para a lua. Em nome de Jesus. Sirva ao Senhor. Tenha comunhão com Ele. Isso vale, em primeiro lugar, para o irmão aqui que está falando, onde precisamos a cada dia nos renovar nossas forças, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua palavra, toma conta das nossas vidas, que sejamos ousados, Senhor, porque, se eu não me engano, no nosso versículo de missões, existe uma palavra que se chama ousadia. Ousadia no falar do Senhor, ousadia em pregar a palavra, ousadia em se apresentar como filho de Deus e servo do Senhor neste mundo tão incrédulo e desanimado, até mesmo muitas vezes por nós que somos seguidores de Ti, Senhor. Repreende-nos, exorta-nos e nos faz te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.